peixe fresquinho, bom. Boa noite, seja bem-vindo à Oficina de Líderes e agora, iniciando esse novo ano, 2024, espero que você tenha feito boas festas, tenha aproveitado esse Réveillon, né, para poder se preparar para esse novo ano que está chegando, 2024, um ano que promete muito, acho que para todos nós, né, depois desse momento todo que nós vivemos, eu acho que agora nós não estamos em retomada mais, nós estamos num processo de evolução, crescimento. Eu acho que 2024 será um ano muito importante para todos nós. Então, espero que esteja tudo bem com você. Como nós estamos começando, um feliz ano novo para você, que você possa aproveitar bem esse ano. E dando sequência, né? Hoje nossa oficina de líderes, 14º, né? Oficina de líderes hoje, como sempre, com um convidado muito especial. Tento buscar e trazer para você. Eu acho que esse é o meu objetivo, ajudar líderes, empresários a transformarem, né, equipes de alta performance com objetivos e resultados. Então, acho que essa é a minha proposta, mais uma vez com um convidado aqui hoje. Espero que você aproveite, que você tire, né, ensinamentos e que você possa aplicar no seu dia a dia. Eu acho que o objetivo sempre é esse, um podcast mais prático, mais efetivo, que você possa aplicar no seu dia a dia. E hoje aqui comigo, um amigo, né, que vocês vão poder conhecer, compartilhar, Renato Miguel, um grande amigo que faz parte dessa jornada. Seja bem-vindo, Renato. Prazer estar aqui com você. Olá, gente, muito obrigado, Tarcísio, é uma honra estar aqui. E dividir com o teu público a minha experiência, falar de negócio, é melhor que beber cachaça. Com certeza, com certeza. Então, Renato Miguel, né, sou goiano de nascença e durante muito tempo eu estive dirigindo algumas empresas, né, e na prática eu vivi empreendedorismo, vivi liderança, tive muita oportunidade, graças a Deus, nessa jornada, sabe? Hoje eu tenho uma empresa de consultoria, mas minha jornada começou muito lá atrás, né? O primeiro trabalho meu foi na VASP. Na VASP? VASP, você acredita? Eu acho, olha, Renato, não é assim, não é querendo, né? Mas eu acho que tem pessoas aqui que acompanham a gente, talvez que nunca ouviram, nunca viajaram na VASP, hein? Viação Aérea São Paulo. São Paulo. Era uma empresa estatal, depois foi privatizada. Sim. O Grupo Canhedo comprou a VASP. E, cara, eu era despachante operacional de voo, cara, era uma delícia. Eu fico vendo os jovens hoje, tudo depende da máquina, né? E a gente comunicava pelo telégrafo, e não é muito longe, tô falando aí de 87, 88. Sim. E não tinha computador, né? A gente tinha um DOS ali, meio começando um pouquinho, mas a gente fazia balanceamento da aeronave, distribuía peso, passageiro, combustível, flap de decolagem, tudo na mão. Aquelas calculadoras de fita. Cara, era muito bom, mas foi uma experiência fantástica, né? E me ensinou a raciocinar com muita velocidade. A gente tinha um pouco mais de 15 minutos para fazer o balanceamento total da aeronave, porque o avião chegava, muitas vezes o avião chegava, o telégrafo não tinha chegado, para me saber peso, porão, quantos passageiros, não sabia. Aí tinha que correr lá, pegar o papel e depois fazer o balanceamento. E o avião tinha que ficar lá no solo 20, 22 minutos. Não pagava multa, né? Então era uma pressão fora do comum. mas foi muito bom, foi muito bom. E quando ela foi privatizada, eu saí. E aí eu ingressei no Carrefour, né? Quando inaugurou aqui em Goiânia, né? Carrefour. E nessa empresa eu fiquei 10 anos, né? Fui para São Paulo, Piracicaba, Brasília, Belo Horizonte, Recife. E a última cidade foi Belo Horizonte, onde eu decidi sair para voltar para Goiânia. Já era casado, né? E esses 6 anos que eu fiquei fora, minha esposa ficou em Goiânia e eu fiquei fora. Então, era muito desconfortável. Viajar de ônibus, que
Não tinha avião como tinha hoje, não, gente. Avião Tinha essa era... facilidade, não? Não, avião era para milionário, né? Entendeu? E aí pedi conta, saí, voltei, assumi a direção do Bretas aqui em Goiânia. O Bretas tinha 4 lojas, né? E foi um papel em branco, né? Papel em branco, porque eu tive uma faculdade chamada Carrefour, com MBA, com doutorado em gestão, e recebi um presente de Deus para fazer. Foi muito bom, foi muito bom. Inaugurei 16, 17 lojas. Nós viramos primeiro regional da rede, primeiro em lucro, e trouxe para o Bretas uma visibilidade fantástica. E logo depois, alguns anos, o Bretas foi vendido, o Serconsult comprou, já não estava na empresa, né? Saí, pedi conta, comprei uma indústria, e sozinho, né? Sem os aparatos das grandes redes por trás, né? Porque empreender é engraçado, né? Muita gente acha que empreender precisa montar um negócio, né? Cara, eu sempre empreendi nas empresas que eu trabalhei. Eu sempre fui dono do departamento, do setor, do local que eu estava dirigindo, eu sempre fui dono. Isso para mim é empreender, tá? Empresário talvez seja o dono. Não sei se no dicionário as coisas são parecidas, mas empreender você empreende em qualquer lugar, né? É como eu penso. Cara, comprei uma indústria com 2 amigos, 2 conhecidos, na verdade. Ficamos 2 anos e meio com esse negócio. A sociedade não deu certo. E o negócio também não deu certo. Nós quebramos. E quebramos, foi uma capotada feia, né? Bom, jovem demais, né? Falei, só tem um jeito, pra frente, né? E fui pro mercado. Aí fui pro mercado e entrei no Grupo JC, que é um atacado aqui da região. Algumas pessoas conhecem, né? Hoje o Grupo JC deve faturar em torno de 6, 7 bi. Uma operação muito grande. Cara, eu fiquei 10 anos lá. 9 anos e 8 meses, exatamente, né? Aí foi outra faculdade, né? Varejo, lidando com o consumidor, indústria, processo. Foi engraçado que lá na Amigo... Você tinha, acho que, os 3 processos, né? Porque você Eu tinha que tive- lidar com a indústria, Exatamente. tinha que lidar com o varejo, né? Com o consumidor final. Ou seja, era um processo É, completo, né? completo. E na Amigo foi bom porque eu não só fazia Amigo Produto de Limpeza, foi uma empresa muito antiga aqui, né? E a gente não só fazia o produto domo sanitário, detergente, desinfetante, água sanitária, a gente fazia as garrafas também. Então tinha um parque industrial relativamente grande, né? E foi legal, muito legal, porque foi a minha primeira experiência na indústria, já como dono, né? E eu fui visitar uma indústria em Uberlândia. Só que eu entrei na indústria e falei, nós estamos quebrados. Porque quando você tem a percepção, Sim. você olha o seu negócio, compara o seu negócio com o outro, você vê um nível de eficiência muito desproporcional da onde você está visitando, você fala, cara, eu estou muito errado. E foi nessa visita que eu falei, poxa, nós estamos com um problema sério lá, né? Nós tínhamos 10 máquinas, 103 funcionários. O cara tinha a Plimax lá, tinha 40 e poucas máquinas, tinha 18 colaboradores. Falei, nós vamos quebrar. Essa conta não está fechando. Não né? fecha, não fecha. E quando você fala em produtividade, é Sim. custo na veia, né? Entendeu? E aí fui para o atacado, né? Saí da Amigo, a gente saiu, foi para o atacado, fiquei esses anos no atacado. E aí foi uma outra experiência, né? Venda externa, logística, CD, WMS. Aí você começa a ver outro mundo, que é o mundo de servir o varejo, né? A relação com a indústria também foi um aprendizado, porque a indústria ela quer uma coisa do varejo que é outra coisa do distribuidor. A indústria vê cada canal com um papel diferente. Sim. Entendeu? E foi muito importante estar ali, junto com esse tempo todo com o atacado distribuidor para ver. E umas dificuldades diferentes, né? No varejo você tem um tempo de resposta muito rápido, né? Você faz de manhã, de tarde você tem resultado. No atacado é um pouco diferente, o distribuidor é um pouco diferente. Os custos são diferentes, né? O produto é o mesmo, só que é uma etapa diferente na cadeia de supply, né? E foram 9 anos e 8 meses lá. Foi aí que eu comecei a fazer, depois disso eu fiz o meu primeiro contrato. Não foi uma consultoria, mas foi um contrato, né? Comecei a trabalhar pejotizado, né? Abri uma empresa e fui prestar um serviço no Tatico aqui de Goiânia. Meu amigo Alessandro.
E aí a proposta era organizar processo, gestão, ajudar nas reformas e expandir. E foi bom, foi bom. Contrato 3 anos, com 2 anos e 4 meses eu havia feito as entregas. E aí eu decidi encerrar o contrato, porque já estava bem, o que tinha combinado tinha acontecido, né? Foi muito bom, foi muito bom. E nessa janela, o Sandrinho lá da GSA me convidou para ser conselheiro. Uma matéria que eu só tinha visto na televisão. Então eu fui estudar para ser conselheiro, fui entender o que faz, qual que é o papel dentro de uma organização de um conselheiro. A gente brincava muito, né? Muita gente brinca, acho conselheiro, gravata, tal, vê em novela, mas conselheiro tem um papel importante dentro das companhias, né? E fiquei conselheiro lá 2 anos e quase 3 anos lá. Foi muito bom. Eu convivi com pessoas fantásticas, Carlos Júlio, Camorim, então foi assim, para mim foi um presente, né? E um presente até remunerado, né? Então foi um presentão. Na verdade, completo, né? Você, além de fazer o serviço, prestar o serviço, tinha a possibilidade também de ser remunerado, né? Exatamente. E assim, e aí quando a gente fala em governança, em gestão, pega um Carlos Júlio, pega um Camorim, Marcelo. Então, assim, eles viveram experiências que eu até então não conhecia, né? E me formar conselheiro também foi importante, né? Estudar a matéria, entender o papel do conselheiro. E conselheiro não tem tamanho de empresa, né? Tem cabeça de empresário. Sim, sim. E aqui, Renato, assim, primeiro eu vou falar para a audiência, é só para entender o tamanho da conversa dessa mesa hoje, né? Acho que depois você contou essa história toda, né, da sua trajetória, você nem terminou ainda, você está na fase ainda que você começou a fazer o projeto da consultoria. Exatamente. Né? Só para entender um pouquinho o tamanho, mas eu queria falar um ponto que você falou que para mim acho que tem tudo a ver, né, que é empreender não é ter negócio. Né? Você falou isso, empreender é mais do que isso. Você pode empreender em qualquer lugar que você estiver. Exatamente. Concordo plenamente com isso. Né? Eu que dei aula de empreendedorismo para jovens, né? Hoje eu sou o presidente da CMTC, mas antes disso eu estava dando aula. E estava dando aula para alunos do 8º e 9º ano. Olha só a experiência. E usando jogos de negócio. Nessa época, né, isso foi em 2021, ou seja, bem recente. No início de 2021 foi quando eu fui convidado, né, pela prefeitura para poder assumir essa nova função aí com o prefeito e todo o secretariado. E eu estava dando aula sobre empreendedorismo para os alunos, empreendedorismo criativo. O que a gente fazia lá? Exatamente isso, gamificação e mostrando para eles que empreender é uma mentalidade. Exatamente, eu acredito muito nisso. Acredito muito também, né? Trabalhei no Sebrae por 10 anos, trabalhei com treinamento, com formação para executivo, para próprios empresários também, e tudo que a gente fazia lá era com game. Tudo no game. Bacana isso, hein? Tudo no game. Então, assim, você traduziu o empreendedorismo para a linguagem do jovem ali. Exatamente. Então, a gente fazia isso na sala de aula, os meninos ficavam loucos, encantados com isso. Porque o que a gente fazia dentro da sala de aula? Projeto exatamente disso, tentando mostrar para eles que eles precisavam construir uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade de buscar informação, né, de ter realmente um comportamento empreendedor, de estar atento às oportunidades que o mercado estava surgindo. Então, tudo isso, né, construindo para ele algumas características e habilidades que seriam importantes para ele depois, ao longo da vida dele. Né? Sim. Porque isso é fundamental. Então, quando eu saí, eu falei para os alunos, olha, eu vou ter que sair, gente, porque eu fui convidado para assumir uma missão. Ele falou, professor, e os nossos projetos? E a gente, como é que fica? E como é que a gente fica, né, para poder seguir sobre isso? Mas você falou, e eu concordo muito sobre isso. Eu acho que empreender, e como você falou, quando eu trabalhava na empresa, né, eu fui da Caixa de Seguros. Eu lembro que eu defini uma meta para mim, que eu falei assim, olha, a cada 2 anos eu vou crescer um degrau dentro dessa companhia. E aí eu trabalhava como dono da empresa. Então, assim, o que eu preciso fazer para empreender, para poder me destacar e construir uma carreira, né, de sucesso aqui dentro? E Tarcísio, é tão interessante, assim, esse complemento que você fez, porque, assim, e varejo emprega muito, né? É muito claro para mim, eu via repositores empreendedores. Eu via operadora de caixa empreendedora. Porque naquele métier daquela pessoa, ela era dona, dava show. E essas pessoas normalmente eram promovidas, cresciam. E cada vez que crescia,
crescia a capacidade junto com isso, entendeu? Empreender é isso. É você ser dono da onde você está. Concordo com você. Eu tive a oportunidade no Sebrae de fazer rodada de negócio, sabe? E eu tinha um xará meu que era do Carrefour. Eu não esqueço do Tarcísio, né, do Carrefour. Ele ia lá para negociar, a gente separava os empreendedores menores, né, para vender para o Carrefour. Primeiro que a gente dava um choque de realidade. Falei assim, olha, você está pronto para vender para o Carrefour? Volume, prazo, Volume, prazo. caixa. Exatamente. E o Tá. pessoal, não, a gente fazia uma avaliação, separava algumas empresas. Tinha umas que a gente não deixava, que a gente tinha medo exatamente disso, né, de quebrar a empresa. E quebra mesmo. Quebra, porque não tinha condição. Não. Ele não tinha produção, ele não tinha processo, ele não tinha capacidade de entrega. E né? se iludia com a venda, né? E ele tinha fluxo de caixa. Ele não tinha fluxo de caixa. Então, assim, eu falei assim, olha, na hora que você vender para o Carrefour, a primeira coisa que a gente vai te pedir é prazo. Outra, a primeira coisa que vai pedir é um enxoval. Você está pronto para poder fazer isso? Ele falou assim, o que é isso? Eu falei, então, você não está pronto. Se você não sabe o que é enxoval e prazo, não entra nessa rodada que você vai quebrar. E quebra mesmo. Quebra. Então, assim, eu lembro muito bem disso. E quando você fala do Carrefour, Bretas, né, de toda essa cadeia, é uma cadeia que preza muito por isso. Né? Você falou, fez MBA, ou seja, é uma cadeia muito organizada, estruturada. Né, estruturada, com processos bem definidos, com estratégia bem organizada. Então, isso, para o pequeno, é muito difícil. Né? Ele não viveu, né? Ele não viveu isso, né? E o que você está falando, ele está vindo ao passado aqui, né? Eu fui o gerente mais novo do Carrefour no mundo na época. Eu tinha 19 anos, eu fui promovido a gerente. E eu estudava economia. Eu lembro na sala de aula lá, eu falei, cara, mas esse professor aqui não tem nada a ver o que ele está me ensinando com o que eu pratico lá. E nem lembro o nome do professor mais, mas ele ficou implicado comigo, porque eu comecei a questionar algumas práticas, porque eu vivia dentro da companhia economia de negócio. Eu vivia gestão lá. Então, eu lembro nitidamente os processos. Tinha um caderno, né? Não tinha computador, tinha um cadernão, chamava Tavernier, que era o antigo Cardex. Sim. Controle de estoque, fazia tudo isso. E a prática da gestão independe da ferramenta. Sem dúvida. Gestão é prática. Então, a gente tinha lá preço de custo, lápis, preço de venda normal, com a margem, já tinha uma margem definida para cada produto. Caneta azul, caneta vermelha era preço de promoção e caneta verde era preço acima do preço normal. E isso é como cada alteração de preço que você fazia, você tinha que atualizar o tavernier com o preço de venda. Mas não era só atualizar, você tinha que contar o estoque, você tinha que criar o caderno de perda e ganho, você tinha que fazer a valorização, você tinha que fazer a perda. Então não tinha computador, mas você fazia gestão. Um acompanhamento diário. Diário, isso que eu falo. Diário. E você sabe o que é bom? Você fazia balanço, o resultado batia. Os controles funcionavam muito bem e não dependia de nenhuma máquina. Então a gente fazia tudo na mão mesmo. Então você tinha lógica, você entendia o processo eu tive a oportunidade de ser treinado de como se faz. Sim, sim. Né? E que pouca gente hoje em dia tem essa oportunidade, porque recebe muito pronto, né? Eu acho que hoje acho que assim, isso vai muito até do desenvolvimento né, da própria pessoa, do próprio profissional, porque ele pega tanta coisa pronta, é tanta tabela, é tanta coisa organizada, é tudo, sabe, assim, mastigado, que ele altera pouca coisa, mas assim, mas como é que ele chegou àquilo ali? O porquê dessa conta? Por que nós estamos fazendo essa conta desta forma? Né? Como que se construiu isso? Eu lembro muito bem na época que eu dava treinamento, e quando eu dava treinamento para os empresários no Sebrae, eu fazia jogos. Então, a gente fazia uma dinâmica, e na hora da dinâmica, eles vivenciam aquilo. Né? Então, eles estavam lá administrando. Teve um empresário, eu conto sempre essa história, que assim, isso ficou muito impactado. Ele foi buscar um crédito, um empresário, um dono de padaria. Ele já tinha quebrado outras vezes, foi fazer o crédito, porque precisava passar por curso para poder pegar o crédito. Aí fez o curso, tinha uma dinâmica, ele quebrou na dinâmica. E aí ele se desesperou, né? Ele começou a chorar, ele se abalou emocionalmente com aquela situação. Porque ele falou, Tarcísio, eu vim aqui para consertar. E eu fiz de novo. E quebrei de novo. Né? Numa dinâmica. Então, assim, aquilo ali, eu na hora suspendi o treinamento, falei, gente, amanhã a gente continua. Eu agora vou cuidar dele aqui. Vou sentar, vamos acompanhar ele aqui. E aí fiz isso, liberei o pessoal.
estava em Planaltina, no DF. Sei, Sabe, conheço. numa cidade pequena, né? A gente estava com um curso de empresários. E aí eu falei, olha, parei. Aí sentei com ele, nós conversamos acho que umas 2 horas. Falei, vamos fazer o seguinte, eu vou te acompanhar. Eu vou te acompanhar, independente do Sebrae, eu vou te acompanhar, porque agora eu quero te ajudar a você entender que se você fizer uma coisa estruturada, com um bom plano de negócio, se você buscar informação, fizer uma boa formação de preço de venda, a gente fizer todo um trabalho com isso, Disciplina de seguir esse caminho. exatamente, com foco, com disciplina, estruturado, a chance disso dar certo é muito maior. Então, nós vamos te acompanhar. E eu fiquei com ele 3 anos. 3 Olha, anos. De uma aula você ficou 3 anos. Fiquei 3 anos com ele, isso independente do Sebrae. O Sebrae estava acontecendo lá normalmente, mas eu ia lá, né? Eu ligava para ele, a gente conversava. E deixa eu ver. E aí eu fiz o planejamento dele. Eu falei, olha, você vai para o Sebrae, vamos ficar lá, vou reservar uma sala para você e nós vamos estruturar. Porque lá no escritório eu te reservo uma sala, nós vamos estruturar tudo, desde o início. Né? Vamos pegar material, você vai pesquisar, você vai fazer pesquisa, você vai... Nós vamos... Vai demorar, eu te garanto. Não vai ser rápido. Romper ali, né? Mas quando você montar, você vai embora. Né? Mas você vai precisar desse tempo, que é o que a gente estava conversando hoje. Nós conversamos sobre isso hoje. Quando eu falei com o Renato hoje, a gente conversando um pouco, ele falou que está preparando um planejamento estratégico de 18 empresas. Então, imagina só a quantidade em termos de informação e conhecimento em relação a isso. É diferente. Você pega uma indústria de pastel, aí eu pego o cara de supermercado, e cara de distribuidora, e indústria de pizza, e você vai, distribuidora de congelado, distribuidora de secos e molhados, e capaz... Cada coisa, e cada um de um jeito, né, Renato? Porque... Tem princípios que são fundamentais, mas tem cada particularidade dos seus negócios, né? Exatamente, a estrutura, todo planejamento estratégico, ele tem uma estrutura que você replica no modelo de negócio. Só que dentro, quando você chega no negócio, tem uma figura chamada dono. E aí não tem certo e errado para mim. O errado já quebrou. Eu falo muito isso para muita gente. O errado já quebrou, certo? Tem o jeito do cara tocar. E se ele ganha dinheiro, ele prospera com aquilo dentro das regras, é um cara de valor, não está fazendo nada que está agredindo a sociedade e tudo mais, né? Tá certo para ele. Então vamos aprender com o jeito certo dele, né? Então eu falo que depois do que eu passei nessas empresas todas, hoje eu sou contratado para ensinar, mas eu mais aprendo, porque cada empresário tem um jeito certo de fazer os negócios. E isso é muito importante. O errado já quebrou, mas cada empresário tem o seu jeito certo de fazer o negócio. E aquele negócio, escrever com a direita, com a esquerda, cara, isso é pouco relevante. O importante é escrever certo. O cara sabe fazer conta, o cara sabe ganhar dinheiro, o cara gasta menos que ganha, ele investe no negócio, ele sabe que tem que atualizar, ele remunera, é justo, né? Eu acho que remunerar é questão de justiça para mim. Então, você tem um cara que entrega muito, esse cara vai ganhar muito. Esse cara entrega pouco, vai ganhar menos. Então, a justiça está aí para mim, né? Amo remuneração variável. Adoro remuneração variável, acho forte demais isso. Se pudesse levar isso para o setor público, a gente ia ter um nível de serviço até melhor, acredito. Não que seja ruim, porque as coisas funcionam, né? Mas teria melhor. E aí, resgatando lá, foi boa essa saída aqui, aí eu comecei a fazer consultoria. E nessa de fazer consultoria, eu fiquei no Feijão Barão lá um tempo, tocando a operação lá, e aí uns clientes de varejo que eu conhecia foram me visitar lá. E aí um dos meu primeiro cliente depois disso é o Wander, lá do Rio das Pedras de Itaberaí. E ele virou para mim: você tem que ajudar nós. Aí eu falei: como é que eu vou te ajudar, cara? Não, você tem que ajudar nós. E aí era um fim de ano assim, quando foi janeiro ele me ligou. Falei: não, você tem que ajudar nós. Aí foi, e eu acertei um contrato com ele. E nessa data eu comecei a fazer somente consultoria. Falei: não, eu acho que eu consigo, eu penso que ajudar o empresário a desenvolver, ganhar dinheiro com isso. E vai ser um negócio bacana. Aí eu fui para Prancheta, Canvas. Certo. Fui fazer Canvas, fiz o Canvas,
Fiz um plano de negócio. E aí foi engraçado, cara, porque eu tenho esse caderno lá em casa, eu peguei uma folha assim e fui colocando os clientes que eu queria atender. Olha só a Você foi arrogância. escolhendo os clientes. Eu fui escolhendo. Olha a arrogância. Hoje eu atendi todos, né? Um pouco mais de 40 clientes. Eu quero atender esses caras aqui. Porque eu conheci os caras tinham operações boas, os caras tinham princípio de gestão, todos estavam dentro do negócio, não era empresa que o cara terceirizava, o cara não sangrava a empresa. Falei, cara, atender esses caras para mim vai ser muito bom, porque esses caras têm tudo aquilo que eu acredito que faz parte de um bom empresário, de um empreendedor. Hoje eu já posso falar que eu atendi todos. Todos ou são ou já foram clientes meus na consultoria. E aí comecei e fui aprendendo muito, porque Tarcísio é engraçado, né? Você fazer é muito mais fácil. Eu admiro o Sebrae, os consultores do Sebrae, porque eles têm que fazer os empresários fazer, né? Hoje eu falo que é mais difícil fazer o outro fazer do que você fazer. Então, quando eu estava dentro das companhias, eu tinha caneta, né? Então, você tinha autoridade, você tinha alçada e a liderança e fazia Você tomava a decisão, né? toda. Hoje eu tenho que convencer o cara, eu tenho que mostrar para ele que está perdendo dinheiro. Tem que ter argumento, tem que mostrar por quê. E aí você começa a exercitar outras habilidades, né? Outras habilidades. E uma coisa importante é, nos dois momentos, a liderança é fundamental. Sim. O consultor que não tem liderança, o empresário não quer ir lá. O empresário que é o cara que briga com ele, faz ele entrar na linha. E aí a personalidade forte, a liderança, e aí eu aprendi isso fazendo isso. Eu falei, cara, como é que eu vou brigar com o cara? Eu falei, não, mas eu sei que é bom para ele. Não, eu vou brigar com ele. Eu vou colocar ele na linha, não é isso? Né? Cara, é impressionante, porque foi um grande aprendizado isso. E aí, exercitar a liderança. É lógico que com respeito, né? O respeito cabe em qualquer lugar e a gente não precisa discutir isso, porque para mim isso é tão básico. Mas tem que reforçar de vez em quando, né? Tem que reforçar. Mas você falou uma coisa, né, Renato, que eu gostei demais. Né? O jeito certo, né, de fazer o seu negócio. Você falou um negócio que eu achei interessante. Eu acho que, e aí vai um pouco da minha experiência com o Sebrae, sabe? Como você falou. Eu fui consultor do Sebrae durante muito tempo. E como consultor do Sebrae, a gente tenta exatamente isso, mostrar, né, para o empresário o jeito certo, né, a forma como fazer. Mas você falou uma coisa importante, às vezes o jeito certo é o jeito dele. Exatamente. Só que é de forma diferente que ele faz. Exatamente. E o que a gente vê hoje, e isso eu acho que não é só na consultoria, isso é na gestão, mas na liderança, as pessoas têm aquela fórmula mágica, que parece que tudo se encaixa naquilo, né? Cara, olha, pega a tua camisa, põe em mim, não vai dar certo. Pega assim, meu sapato, põe em você, não vai dar certo. E eu brigava muito com isso, né? Porque eu lembro muito bem que o pessoal, a gente ia fazer projeto, né, de viabilidade econômica. Teve uma época que o Sebrae criou um núcleo, o Sebrae DF, de 6 consultores para fazer projeto econômico financeiro. E aí as pessoas queriam fazer o projeto dentro do escritório, né? Aí eu ficava louco com aquilo, né? Eu falei, gente, olha, eu vou fazer 2 projetos por semana. Não, mas a gente recebe. Eu falei, olha, eu vou fazer 2. Mas eu tenho que ir lá. Eu tenho que conversar com o empresário. Eu tenho que conversar com o empresário. Eu tenho que entender o que ele está pensando. Quais são as dificuldades que ele está tendo. Por que ele está buscando crescer, investir? Por que ele está buscando um negócio diferente dentro disso que ele já faz? Se ele já tem 15 anos, 20 anos que ele faz isso, por que ele procurou o Sebrae? Alguma coisa está incomodando ele. Exatamente. Se eu ficar aqui, eu sei. O mercado de tecidos está falando isso, está crescendo aquilo. Está pronto, a fórmula está pronta. Eu não preciso fazer nada. Eu tenho tudo pronto. Mas acontece que é essa conversa, é esse diálogo, E aí chegou um ponto, eu lembro muito bem disso, e eu dava aula também, então eu comecei a dar aula na faculdade, né, muito, muito novo também. Assim que eu entrei no Sebrae, professores que tinham me dado aula estavam me chamando para dar aula, né? Teve até um episódio, eu vou contar depois, mas assim, então isso me incomodava. E você falou uma coisa que está certa. Muitas vezes, nós temos vários empresários que deram certo, fazendo do seu jeito. Cara, fazer do jeito do cara. Não adianta eu querer colocar na cabeça dele, falar assim, olha,
você vai fazer do jeito que eu tô te falando para fazer. E Porque isso não vai colar. Esse negócio é tão engraçado porque nas empresas que eu passei, todas muito grandes, eu passei por Dom Cabral, passei por muitas coisas. E as consultorias chegavam com aquele negócio assim, formatado lá, de PowerPoint. Eu falei, cara, mas esse cara não vai nem perguntar como a gente faz. E eu vi em campo, consultor da Falcone, num supermercado, o cara tirava leite. E era consultor da Falcone. Aí eu olhei aquilo, eu num cliente meu, eu olhei aquilo, passei o dia lá para conhecer a metodologia. A gente também tem que aprender com os melhores, né? Sim. E falei, cara, linda a metodologia, mas esse cara tira leite. Ele não sabe o que é um rendimento no açougue. Esse cara é de planilha. E aí todo aquele valor que o Falcone... Que a marca tem, que né? a marca Porque tem. o Falcone tem uma marca, né? Que é valorizada, né? Cara, eu vi aquilo e falei, cara, esses caras não querem esse caminho para mim. Porque esse cara não conhece desse negócio. Eu tenho certeza que ela deve ter dentro do quadro de consultores alguém que conhece desse negócio. Sim. E esse cara não vai deixar valor aqui. Não deixou, ficou um tempo lá. Ao final, o que ficou? Ficou umas planilhas lá, né? Porque achou que o modelo deles era certo, não o modelo que o cara fazia. Então, o certo para mim é aquele que está ganhando dinheiro. Eu tenho uma experiência. Prosperando. Eu tenho uma experiência, Renato, fantástica. Eu vivi na Lojas Maia. Lojas Maia ficava em João Pessoa, né? Na verdade, a sede fica em Cabedelo. Certo. Né? Fica próximo a João Pessoa, mas é em Cabedelo a Eu sede. tive em João Pessoa 3 semanas atrás dando uma palestra lá. Ah, é? Eu na época da Caixa Seguros, eu era do escritório de projetos. Né? E aí o presidente pediu para eu poder apoiar o comercial. E eu fui fazer uma due diligence para poder fazer um levantamento. A intenção do grupo era comprar o balcão. Para a gente poder vender seguro dentro das lojas, né? A loja tinha uma inadimplência baixíssima, baixíssima. Por quê? A maioria é carnê, pagava em dinheiro. O pessoal do Nordeste tinha muito disso, né? Então, trabalhar com carnê, comprar em dinheiro. Então, eles ficaram loucos com isso. Então, Tarcísio, vai lá para Cabedelo. Eu fui junto com o Demetrio, um grande amigo. Né? Ainda fomos para lá, ficamos 2 semanas lá. Foi interessante. Aí, primeira lição. Cheguei lá, chegando de Brasília, seguradora. Como é que a gente sai? Terno e gravata, né? Cheguei lá... Lindo, né? um calor, Renato, assim, louco, né? Eu cheguei lá, aí o Renato me viu, o Marcelo Maia, me viu e falou assim, Tarcísio, você está confortável? Primeira coisa que ele falou assim, sinceramente não, né, Marcelo? Você está me vendo? E eu assim, simplesmente molhado, né? Ele falou assim, cara, não vai dar para a gente seguir assim, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou te deixar no hotel, toma um bom banho, vende jeans. Você tem jeans aí? Trouxe? Eu falei, eu trouxe. Não trouxe tanto, mas trouxe. Trouxe uma gola polo? Aí eu falei, trouxe. Então, vamos fazer o seguinte, vai pro hotel, troca de roupa, me espera, que nós vamos almoçar. Depois eu te pego aqui e nós vamos fazer o trabalho. Fica tranquilo. Nós estamos aqui 2 semanas. Vai dar tempo tranquilo para fazer o trabalho. Sabe? Então, assim, primeiro choque foi esse. Porque a gente, mais uma vez, é o padrão. É o padrão para estabelecer. A Caixa Seguros era um grupo francês. Então, para eles, é terno e gravata todos os dias, de segunda a sexta, é terno e gravata. Carrefour, gestão era toda de gravata. O padrão. Aí eu cheguei e falei assim, não, então faz isso. Aí fomos, almoçamos, aí voltamos para o escritório. Aí eu falei assim, agora nós vamos conhecer a empresa. Né? Aí nós fomos dar uma volta. E eu falei para ele, assim, eu quero conhecer. Se você puder me levar aos pontos de venda, eu quero conhecer tudo. Nós não temos, realmente o que você falou, não tem pressa. Eu quero visitar. E eu quero conversar com você, com seu pai, com seus tios, com as suas primas, porque já era um processo de sucessão. Então, era uma sala gigante. Sentava o pai e o filho do lado. Sabe? Uma sala muito grande, 4 sócios. Sentava o pai e o filho. O pai e a filha. Então, todos eles. E ele era o financeiro. Né? O Marcelo era o financeiro. E aí a gente conhecemos a indústria, a parte de armazenagem. Ele produzia colchões, nós fomos na fábrica e tal.
Sei que no final fizemos o trabalho, ficamos 2 semanas, entregamos o trabalho. E aí eu falei, olha, eu tenho 3 propostas, vou levar para a seguradora. Eu acredito que pode ser que dê negócio, mas vamos levar para a seguradora. E aí a seguradora, na hora, eu fiz 3 propostas. Falei, olha, por mim, o melhor é o mais caro mesmo. Por volta de 8 milhões em termos de investimento. Eu falei, olha, vale a pena. Pouca inadimplência, cliente fiel e uma empresa que está em expansão. Eles tinham 180, queriam ter 300 lojas para poder competir com o Insinuante, que a maior rede do Nordeste era o Insinuante. Então, acho que tem uma perspectiva muito boa. Acabou que, no final, os franceses têm muito receio, muito medo com isso. Eles querem bater muito, assim, para poder ter muita segurança em relação a isso. Acabaram não adquirindo. Depois de uns 2 meses, me liga o Marcelo. Tarcísio, cara, o que você fez, nem eu consigo fazer. Eu não consigo retratar a minha empresa tão bem como você fez. Olha só. Ele me ligou e falou assim, você pode me mandar a minha apresentação? A apresentação que você fez na minha empresa? Eu falei, posso, é lógico que eu posso. E aí eu mandei para ele a apresentação, né? Aí depois ele me liga e falou assim, olha, você tem um almoço pago aqui. Eu vendi o balcão para o Banco do Brasil. Olha só. Por 11 milhões. Puta, colocou mais ainda. Então, assim, vendeu e o que ele queria um cartão de crédito da marca junto com o banco. Ele conseguiu o cartão, conseguiu vender o balcão e deu tudo certo. E valor até maior. Vendeu a carteira. E vendeu a carteira e a empresa expandiu muito. Ele até agora passou o grupo para frente, nem está mais com eles, né? Porque o negócio ficou muito grande. Mas você vê, quando você realmente conhece a essência, sabe? Estou dando um exemplo para poder falar assim, a essência, né? Você conhece realmente o detalhe da empresa, você vive na empresa. Eu fiz cliente oculto na empresa, sabe? Eu fui lá um dia para comprar, falei, olha, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer de outro jeito. E fiquei instigando os vendedores, né? Eu fiz 2 clientes ocultos lá, num dia lá. E foi interessante. Eu falei para ele, olha, sua equipe está de parabéns. Uma equipe preparada para vender, conhecia o produto, dava condição, atendia bem, cordial. Eu falei, olha, sua equipe está muito bem treinada. Aqui eu acho que nós vamos ter um processo de venda de seguro de muito sucesso. E voou. Voou. Ele foi embora, entendeu? Mas eles falando, mas é a essência, é puxão de fábrica. Exatamente, sim. Não tem o jeito certo, o jeito errado. Tem o jeito que dá certo naquela situação, com aquela estrutura, naquela região. Então, isso é fundamental. E se a pessoa que está relacionando com a empresa, seja um fornecedor, seja um fornecedor de produto para revenda, um fornecedor de serviço, se ele não conhece a essência daquele negócio, provavelmente ele não faz negócio. Provavelmente também não. Não vai fazer, né? E mais uma vez, o empreendedorismo é isso. É você entender o que faz sentido para que você está servindo. Sim, sim. Isso é empreender. Né? Bom, né? É bom demais. Eu fico olhando. Você falou de professor, lembrei do fato. Na época da faculdade, você falava que às vezes ficava perdido lá na sala, que o professor falando as coisas, você olhava na prática e falava assim, nossa, parece que esse negócio não está batendo. Não está casando. Não está casando, né? A prática com... E eu lembro uma época que logo quando eu entrei no Sebrae, eu já estava fechando minha turma, minha aula, meu curso era de administração de empresas, e eu estava fechando já o curso. E aí o professor, eu estava um professor de administração e de gestão estratégica, e aí ele não dava mais aula não, sabe? Era engraçado, né? Ele começava a aula e falava assim, Tarcísio, vem cá. Senta aqui na frente comigo aqui. Vamos bater papo aqui. Aí eu lembro como se fosse hoje. Eu encostava na mesa, aqui assim, ele encostava do meu lado. Eu falei, Tarcísio, traz um caso aí, um exemplo. Virou podcast. Você inventou o podcast lá atrás. Eu acho que eu comecei lá atrás, você falou certo. E aí ele começava, Tarcísio, Deus, o que a gente está falando aqui? Me conta, tem alguma experiência que você já teve lá no balcão do Sebrae sobre isso? Conta pra gente aí, conta pros meninos aqui pra gente poder fazer. Por quê? O que ele queria? Ele era teoria. Ele queria a prática. É alguém que viveu aquilo. Que viveu aquilo, que conhecia. O que dá liga, o que não dá liga. Isso aqui é aplicável, isso aqui não é aplicável. Então, assim, era engraçado, porque ele toda a aula, né? Ele tá, ou quando começava ou no final, ele tá assim, vem pra cá. Depois disso que você viu aqui, que nós estudamos hoje, você tem algum caso prático disso aqui que você possa contar? E aí a gente ficava nessa
nessa conversa. Porque eu acho também que hoje está muito afastado isso, sabe, Renato? Tá demais, porque é o seguinte, como eu penso, não quer dizer que é certo. Todo mundo tem uma fórmula mágica e quer ganhar dinheiro com a fórmula mágica. Então, eu penso que a gente viveu na pandemia uma onda e surgiu, e essa onda contaminou muita gente. O cara deu certo, muita gente jogou dinheiro fora na educação. Eu vejo isso muito jogado fora. Tem muito curso michuruca, tem muita coisa raso. A palavra que eu uso sempre é essa, é raso. O cara não tem experiência, não tem a profundidade. E aí foi criando muita gente que acha que é e que não é. É aquele cara, aquela empresa que contrata um gerente e dá o nome dele de diretor. Cara, isso é um veneno. E você sabe que é pior? Tem muito profissional pensando assim. Não, mas porque eu fui diretor. Cara, diretor é legal ser diretor. Cara, puta prova, eu acho fantástico. Mas vem cá. Você sabe o que é ser um diretor? Você sabe o tamanho da resposta. Você tem caneta, você tem cancha para isso. Você aguenta paulada, né? Você aguenta, você sabe fazer um orçamento, você sabe ler uma DRE. E aí, então, as faculdades ficaram um pouco mais fracas, né? E as pessoas estão se formando no achismo, no Google. Não, eu ouvi falar isso, eu ouvi falar aquilo. Então, o próprio está perdendo muita... A gente está perdendo muito tempo com isso. E tem muita gente perdendo dinheiro com isso. Porque são rasos. Pega aquilo, experimenta, aí começa a achar que, não, eu fiz um negócio assim, e eu fiz um cursinho, cara, vai pro Sebrae, lá só tem profissional, contrata uma consultoria que tem história, gente que viveu, entendeu? Vai para um FGV, porque assim, tudo ficou acessível, né? Eu não sei como você pensa, eu penso que essa parte da educação horizontalizou muita coisa, né? E estão formando líderes meia boca aí, viu? Hoje, eu concordo plenamente, Renato. E eu acho hoje, na verdade, esse negócio da internet, parece que assim, todo mundo assim, É autoridade, né? Todo mundo exatamente, todo mundo virou autoridade, todo mundo entende tudo e todo mundo dá aula daquilo que entende. Sim. Então parece que assim, virou uma coisa fácil, né? Não, eu recebi um cara no escritório antes do Natal. O cara me procurou aí, foi uma indicação da indicação. E aí o currículo do cara é muito bom, um currículo bacana. E aí ele veio trazer uma parceria. Parceria Caracu. E aí eu falei, eu atendo todo mundo. Quanto mais eu escuto, mais eu aprendo. Esse rapaz esteve lá no escritório, eu falei, não, vem cá no escritório, vamos conversar. Não, porque a gente tem um programa que parará. Falei, beleza, então. Falei, me conta um pouco a sua história. Não, estudei, tal, fiz isso, fiz aquilo outro, tal. Vem cá, mas vem cá, você está vendendo esse produto, quem aplica? Não, eu aplico. Falei, você geriu alguma coisa? Me conta a sua experiência. Não, eu sou acadêmico. Cara, você está preparando esse cara, mas... Eu não falei, eu pensei. Falei, bom, legal, bacana. Muito educado e tal. E assim, não tem nada a ver com a vida de ninguém, cada um faz suas escolhas. Mas é esse tipo de cara. É o consultor de PowerPoint. É o professor que não experimentou, é o cara que não se permitiu, né? Sim. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas para ele. Falei, não, tá, beleza, você tem essa experiência toda. Falei, me explica qual que é o modelo de contrato de parceria que você tem. Não, porque você traz o cliente, a gente vende. Falei, mas isso não é parceria, você é um representante seu. Você quer que eu seja um representante, você vai me comissionar? Não, é porque... Aí o cara começou a se embananar. Falei, pô, não viveu. Não viveu, né? E tem isso muito, né? Tem muito. Nossa. Ou seja, ele nem estruturou o negócio dele, né? Não, na verdade, ele não me conhecia. Eu escutei 2 podcasts seu hoje. Falei, deixa eu conhecer o Tarcísio. Deixa eu ver o que ele está fazendo. Eu quero agregar para ele. Eu quero gerar valor para o público dele.
eu investi quase 3 horas do meu tempo conhecendo a profundo o que você está fazendo. As pessoas não dedicam a isso. Cara, Sim. isso faz muita diferença. Muita diferença. E aí eu consigo gerar muito mais valor. Acho que a nossa conversa vai ficar muito mais produtiva para quem está ouvindo. Entendeu? Sim. Então o cara foi no meu escritório, me vendeu uma coisa que ele nem sabia o que ele queria vender para mim. E mais, ele nem sabia o que eu fazia. Né? Nós falamos lá, aquele dia nós falamos, peguei, já fui lá no YouTube, já fui na rede social, deixa eu conhecer o Tarcísio mais a profundo para entender o trabalho que ele está fazendo. Pô, eu vou estar com ele, então eu preciso saber quem é. Não é porque eu quero te julgar, não, eu quero agregar valor ao teu produto, ao teu público sair daqui satisfeito e tudo mais. Então as pessoas não estão se dando nem ao cuidado disso, né? Entendeu? Isso é interessante. Eu vou contar a experiência, Renato. Eu fui de Brasília. Na verdade, eu nasci em Fortaleza, mas cresci em Brasília. E em 2013 eu vim para trabalhar em Goiânia. E eu lembro muito bem disso. Assim, isso impactou o pessoal aqui de Goiânia. Sabe por quê? O que aconteceu? No processo de seleção, eu estava acostumado com o meu modelo, né? Então, blazer, terno, né? Cara, eu vou te contar a passagem do Brito, você vai rir. Aí eu cheguei aqui para poder fazer a conversa com o presidente, né, da empresa, e ele ficou me olhando, né? Eu falei assim, Tarcísio, Tá bem? você sempre veste assim, né? Aí eu falei, olha, eu estou acostumado, tem 13 anos que eu uso terno e gravata, né? Então, muito confortável e tudo. Eu falei, não. Pô, e aí chegavam as pessoas comigo para concorrer à mesma vaga, né? Aí, calça jeans, né? Camisa para igual eu estou hoje aqui, né? Assim, confortável e tal, de tênis. E eu cheguei, né? Falei assim, olha, entrevista de emprego para mim, coisa que eu me preparei. Eu estudei vocês, eu sei quantos, né? Qual que é o serviço de vocês, o que vocês fazem, qual que é a estrutura organizacional. Eu vi que vocês têm uma área de processo, tem ISO 9000. E comecei a contar a história da empresa para ele, né? Aí ele ficou me olhando assim, falou assim, então você estudou a gente? Eu falei, não. Eu fui atrás para saber até se tem a ver com o meu perfil. Eu sou um profissional de gestão, de processo, desenvolvimento de negócio, né? Tenho formação, tenho uma formação na área de consultoria organizacional, que eu fiz na época da USP. Então, quero saber se eu vou agregar alguma coisa para vocês ou não. Exatamente, velho. Eu preciso entender. E ele ficou assim, assustado. Aí eu vinha de Brasília para a entrevista aqui, sabe? Eu não estava aqui ainda. Eu lembro que aí eu vim, aí ele falou assim, não, gostei, mas você vai ter que conversar com o presidente. Eu não era com outra pessoa. Eu falei, tudo bem, vem. Aí eu vim na terça, vim na quinta, né? Saí de Brasília, vim para cá. Aí eu cheguei aqui, aí tinha 2 pessoas, tinha eu e o rapaz. Aí o rapaz entrou, ficou meia hora. Aí eu falei, já. Falei, nossa, como é que vai ser essa entrevista? E fui, fiquei 3 horas, né? Porque eu falei, Tarcísio, eu quero conhecer de você. Eu já vi que você conhece a gente. Agora chegou a hora de você contar quem é o Tarcísio. Aí eu contei, nós ficamos 3 horas conversando. Ele falou assim, pode começar a segunda? Aí eu falei, posso. Estou disponível para começar segunda-feira. Mas é o que você falou, é a preparação. Pô, Né? As faz pessoas não se diferença. preparam, as pessoas não estudam. Eu fico vendo hoje, é a minha primeira experiência pública, sabe? Eu nunca fui da iniciativa pública, sempre da iniciativa privada. Né? Nunca trabalhei eu tive uma experiência na pública quando eu trabalhei na Embrapa. E mesmo assim, foi a primeira experiência que eu tive também de conhecer o Telex. Eu não conhecia Telex lá na Embrapa. Isso Na época da vai, faculdade, não só o cabelo branco condena a gente, é, né? eu olhei aquele negócio e falei, gente, aí eu cheguei pro meu superior lá, falei, Jair, o que é aquilo? Eu falei assim, olha, você não conhece? Eu falei, não, aquilo é um Telex. Eu falei, Telex, como é que usa isso? E aí ele foi me mostrar como é que era, que usava isso. Mas assim, você, a empresa, a área pública ela é um pouco diferente da privada. Né? Você, na área privada, você tem um processo, é o que você falou, às vezes o time, o conhecimento, a informação é diferente. Né? Queria muito que a área pública fosse, né, meritocracia, que valorizasse quem está ali, o resultado, a entrega, que está empenhado, né, em ir, às vezes até mais tarde um pouco, mas que está disposto a fazer um trabalho que entrega valor. No tempo de cada negócio, mas que fosse... Que entregasse, né, o valor realmente, né, de fato. E às vezes você não vê isso da mesma forma. Né? Você vê que existe
Existem alguns setores que estão muito avançados na área pública, mas você vê outros setores que têm essa dificuldade. Não é do mesmo jeito que o privado Exatamente. também. Do mesmo jeito. Né? Você vê a empresa voando lá em cima. E engraçado que tem empresa... Não é o tamanho que faz a qualidade. Eu conheço empresas gigantes que não têm a qualidade na gestão de empresa pequena. E conheço muitas assim. E tudo bem, e tá tudo certo, e os dois estão certos, estão prosperando, e vai embora. Eu vou falar igual você falou, é o jeito certo de fazer o seu negócio, né? Ué, cara, pô, o cara desse tamanho tem isso. Cara, é o jeito dele tocar o negócio dele. O dia que ele vender, vai lá e compra, e faz do seu jeito. Aí você lá e muda, né? Empresa de 50 anos. E quando a gente fala de negócio, eu sempre lembro de pessoas. Empresa tamanho do Carrefour, muita gente, né? 10 mil funcionários, 3 mil funcionários, 10 e assim, isso, muita gente. E aí eu convivi com muita gente e eu achava muito legal, cara. Chega o cara novo, o cara veio da empresa concorrente, chegava lá. Cara, tá tudo errado aqui, meu irmão. E eu olhava pra ele. É uma empresa de 50 anos, tá tudo errado. Você tem razão, uma empresa de 50 anos, tá tudo errado. Como é que uma empresa de 50 anos tá tudo errado? O que tá errado numa empresa de 50 anos? O que tá errado que esse cara caminhou 50 anos errando? Pelo amor de Deus, cara, que prepotência do gestor. Que acaba de chegar, né? Que não conhece a história, a cultura da empresa. Eu escrevi um artigo no LinkedIn já tem um mês, foi por isso. Eu vi um empresário amigo meu trouxe uma turma de outra cidade, aqui de Goiânia. O cara trouxe uma turma de outra cidade. Aí chegou a turma todinha. Aí o que o cara fez, o líder dessa turma? Ctrl V, Ctrl C. O que você acha que aconteceu? 90 dias, todo mundo pra rua. Cara, e eu fiquei sabendo do caso, falei, pô, me inspirou, eu escrevi um artigo no LinkedIn. E o que eu escrevi no LinkedIn? Cara, o profissional, o bom líder, o bom gestor, ele tem que entender que, pô, eu tô aqui no seu podcast. Entender como você faz. E vou pegar toda a minha experiência vivida e potencializar a sua maneira de fazer. E isso que faz a diferença do profissional, do bom líder. Primeiro, se eu começo a fazer da forma que você faz, com mais velocidade, eu ganhei o time. Sim. O time fala, pô, esse cara é bom mesmo, hein? Não mudou nada e a gente tá indo. Mudei a velocidade, né? Ele nem percebeu, né? E ele nem viu. Nem viu. E aí, aos poucos, você fala, porra, esse parafuso aqui tá precisando de uns 2 apertos. Vai lá e dá uns 2 apertos. Cara, o pneu não vai chegar na viagem toda. Aí troca o pneu. E aí você começa, durante essa jornada, levar a tua experiência e ali naquela jornada a empresa vira uma outra empresa, sem perder a forma de ser. E profissional tem que ter essa habilidade de entender, pô, como você joga o jogo aqui? Não joga assim. Tá bom, então vou aprender a jogar do seu jeito. Só que aí o talento é do indivíduo, né? Cara, eu vou jogar do jeito dele, mas você tá achando que eu não vou dar uma pirueta aqui? Mas é lógico, ninguém tá falando que eu não posso dar pirueta. Sim. E aí você começa a dar show. E aí na hora que você começa a dar show, fazendo da forma que as pessoas faziam na empresa. E aí aquilo contamina e todo mundo fala, não, nós temos que fazer pirueta também. Ou seja, eu continuo sendo eu, só que agora eu faço pirueta. Tá? O gestor precisa ter essa habilidade, precisa entender que isso é valor que ele leva para a companhia. Né? E às vezes eu fico... E assim, Renato, acho que valeu muito. Primeiro, assim, gratidão pela sua disponibilidade, né? Dedicar o seu tempo para poder assistir, entender. Eu acho que isso só mostra a pessoa que você é, o profissional que você é, né? De estar realmente dedicando um tempo para poder vir aqui e falar assim, eu preciso agregar valor para o podcast, né? Do Oficina de Líderes, para o Tarcísio. Então, assim, mostra muito do profissional que você é, assim, o comprometimento, sabe? Não é só vir aqui. É assim, é como agregar valor a esse projeto. Exatamente. Né? Acho que isso é fantástico. E aí, já te agradeço por isso, né?
E você coloca de uma forma, acho que muito natural. Uma coisa que às vezes as pessoas têm muita dificuldade, que é chegar e fazer do seu jeito. Cara, eu sou o Renato. No restaurante, na pescaria, na praia. Assistindo jogo, você gosta de futebol? Não, Não? Fórmula 1, assistindo Fórmula Fórmula 1, 1. então tá. Entendeu? Tem que ser o Renato, que porque ser. senão eu não vou gerar valor para você. Mas é impressionante isso. Assim, eu já vivi várias experiências, né? Eu comecei muito novo, né? Você falou que com 18 você já era gerente. Eu não, com 18 eu era estoquista de uma loja, né? Então comecei muito novo e muito de baixo, né? Então vivi várias experiências, né? Desde o meu início da minha trajetória profissional. Mas eu acho que o que encanta é exatamente isso. Eu acho que esse é o papel, é as pessoas se envolverem da forma correta e completa. As pessoas não se envolvem mais completamente naquilo que está fazendo, sabe? Então fica sempre raso. Sempre raso. Sempre raso, Sempre raso. E esse é o grande problema. Né? Por exemplo, quando eu assumi uma empresa pública, eu nunca tinha passado por essa experiência. E eu falei, nossa, será que vai mudar tanto? Rapaz, e aí eu comecei a perceber que muda tudo, sabe? Porque eu nunca tinha lidado, por exemplo, com vereadores, com prefeitos, com deputados, né? Com a mídia. Hoje eu estou na mídia quase toda semana, eu tenho uma entrevista, é uma resposta, é uma pergunta, é opinião pública, é uma mudança muito grande. Mas eu acho que o que faz a diferença é você se envolver de corpo e alma, sabe? Naquilo que você está fazendo. Então eu vejo que as pessoas, elas querem só assim, ganhar o dinheiro delas, fazer porque está sendo pago e vida que segue. E também tá certo, né? Faz parte, né? É escolha, né? É escolha. Mas aí não vai... mais uma vez, aí você falou da meritocracia. Aí é difícil. Até ter que entender e vai ter que aceitar. Não reclama depois, né? Não reclama depois do resultado. Não reclama depois, né? Essa semana mesmo, eu escutei de um cliente falando, um funcionário lá que tem 13 anos, achou ruim que contratou alguém para ser chefe dele e ele tinha 13 anos na empresa e saiu. Aí o meu cliente estava contratando ele. E aí, não, o cara 13 anos na empresa, tal. E ele saiu porque ele não foi promovido. Aí eu virei para minha cliente e falei assim, você sabe quem está contratando? Não, porque ele vai ser o cara que vai coordenar. Não, ele não vai ser o cara que vai coordenar. Ele vai ser o cara fiel que vai fazer tudo que você manda. O cara que fica numa empresa 13 anos é muito bom. Mas ele não vai liderar. Porque se ele fosse líder, ele tinha sido promovido. Porque ele já tinha uma história lá dentro. Ele não foi promovido porque ele não tinha liderança. Mas ele é um excelente executor. Porque eu não acredito que um cara fica 13 anos numa empresa seja ruim de serviço. Mas ele não tinha as habilidades para ocupar o cargo. E aí ele se sentiu injustiçado e pediu conta. Então você está contratando um cara que é extremamente disciplinado, cumpridor das tarefas, mas que ele tem uma dificuldade em receber o não reconhece que ele precisa desenvolver, né? E tá tudo bem. Eu só quero que você contrate sabendo quem você está contratando. Não gera expectativas. Né? Zero, ele não vai liderar. Aí ela parou e pensou assim, nunca tinha pensado nisso. Falei, pois é. Então, e ela estava contratando ele, ela vai contratar ele, porque ele é muito bom no que faz. Eu falei, ó, aqui a gente tem que mudar a metodologia. Aqui é vendedor da Ambev. Matinal, chicote, vai lá, cordinha, de tarde, chicote, entregou, no outro dia. Então você vai ter que ter uma rotina bem definida para ele, porque ele vai ser disciplinado, ele vai entregar o que a gente precisa. Só que você vai ter que ter alguém que gerencie ele, porque ele não vai gerenciar. Sim. E tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Expectativa alinhada, né? Tarcísio, bom demais, cara. Estou muito feliz. Mas, ó, agradeço muito, Renato, né, por estar aqui, por ter disponibilizado esse tempo, né, da gente poder compartilhar, ainda mais agora, esse ano iniciando, né, um novo ano. Cara, esse ano começando. vai ser fantástico. Eu também tenho boas, né, expectativas para o ano também. Vai. E eu queria agora, sim, para a gente poder fechar, né, esse podcast, uma mensagem sua. Né? O que a gente pode, o que você pode deixar como mensagem,
né? Nós que estamos aqui nesse podcast, na Oficina de Líderes, que a gente fala sobre liderança, sobre planejamento, sobre estratégia. Que mensagem você poderia deixar, talvez para o profissional ou para o empresário, assim, na expectativa desse 2024? Que mensagem a gente poderia fechar para poder contribuir com essa nossa audiência que está aqui, né, que vai assistir, que vai estar participando? Eu leio muito, então assim, não quer dizer que tudo que eu falo é certo, mas é o que eu acredito. E cada um tem a sua verdade. Eu penso que 2024 vai ser um ano muito bom. A gente vai ter uma inflação aí de algumas categorias desproporcionais, principalmente no consumo, direto no consumo, né? A gente está com soja atrasada, está com milho atrasado, não tem arroz, né? Então isso vai afetar um pouquinho a cadeia. Mas de modo geral eu vejo um ano que o Brasil está vivo, aqui na região também está viva, a economia vai rodar, né? Independente de quem está tocando. O empresariado está muito preparado, né? Assim, cada dia mais o empresariado sabe que ele não depende de governo, ele não tem que fazer o trabalho dele, ele tem que fazer o dever de casa bem feito, né? Então, assim, o ano vai ser muito bom para quem está preparado. E se você tiver que fazer alguma coisa, olha para o espelho, vê as tuas deficiências, corrija as suas deficiências, procure ajuda e melhore o teu negócio. Todos os planejamentos que eu fiz esse ano, que passou, nós começamos olhando onde nós falhamos. E nós ajustamos onde nós falhamos para tirar a diferença só onde a gente errou. Só com esse trabalho, todas as empresas que nós planejamos crescem acima da média Brasil. Então, se você é um profissional que está com dificuldade, olha onde você está errando. Pô, estou com problema de comunicação. Então, melhora a tua comunicação. Toma uma atitude. Não culpa a tua empresa, não culpe o teu colaborador. Cara, quem melhora a gente é a gente. Sim. Você é responsável pelos teus resultados. Tem uma onda de coitadismo que não faz sentido nenhum. Se você é empresário, você não está bem com o seu negócio, cara, entenda onde você está perdendo dinheiro e para de sangrar. Quer ganhar dinheiro? Começa não perdendo. Ah, não, porque o fulano está fazendo isso. Cara, para de olhar para fora, começa a olhar para dentro e corrija as suas mazelas e as suas deficiências. Então, cara, é para dentro, é de dentro para fora. Todo mundo, todo empresário melhora de dentro para fora. É assim que as coisas vão prosperar. É assim que eu acredito. Não, e acho que nós não conversamos sobre isso. Olha só como eu fico sempre encantado com essas coisas, sabe? Quando a gente coloca pessoas, né, que tem performance, que tem prática, que conhece. Porque você falou uma coisa, eu fiz uma live semana passada, ou semana retrasada, falando sobre o planejamento 2024. Primeira coisa que eu falei foi o seguinte: olha e faz uma retrospectiva, vê o que você fez e aonde estão os pontos que você precisa melhorar. Ou seja, ali ataca, entende isso. Falei exatamente, ou seja, você traz a visão a mesma que você falou. Só corrigindo os pontos desse ano, 2023, só que passou. Corrigir, exatamente. Né? Você só corrigindo isso, o mercado está crescendo, a empresa está evoluindo. E acima do mercado, porque você deixou de capturar alguma oportunidade que o mercado tinha ali, a sua participação não cresceu tudo que podia crescer, você teve ineficiência e assim vai. Eu concordo com você, eu acho que você constrói o futuro observando o que foi feito, corrigindo, para que assim a gente possa deslanchar. Então, muito obrigado, Renato. Muito obrigado mesmo, gratidão. Estou à disposição, se você precisar, quem precisar, outras conversas, disposição para você também na sua empreitada aí, que você precisar de mim, estou à sua disposição. Conte comigo. Tá bom, Tarcísio. Obrigado, gente. Feliz aí 2024 para vocês. Muita prosperidade, né? Muita alegria. Família, Deus, tudo de bom para vocês. Tá bom? Um abraço. Um abraço. Eu agradeço também. Gostei do Renato. Família, Deus, saúde e trabalho. Os 4 pilares, Renato. Cara, vai embora. Que precisa realmente estarem harmonizados. Vai embora. No nosso dia a dia. Então, obrigado a você que nos acompanhou, minha audiência. Como eu sempre falo, se você gostou, curtiu, né, não se esquece de compartilhar, né,
encaminhar isso para outra pessoa, para que possa também contribuir com ela, para que ela possa utilizar desse conteúdo que a gente está gerando aqui e que, se fizer sentido para você, muito obrigado. Fica com Deus. Um 2024 de muita prosperidade, muito sucesso, muita paz. E não esqueça, família e Deus sempre são os pilares que te levam para outras experiências e, lógico, te levam para uma condição muito melhor. Fica com Deus. Muito obrigado e até a próxima.